Bem-vindos a mais uma aula do projeto Excel Além dos Números. Nós estamos na sequência para montar um fluxo de caixa, né? Na aula 9 e aula 10 foram dedicadas a isso. Na aula 9, nós aprendemos como fazer essa validação dos campos. Na aula 10, a gente viu como criar uma tabela, né? Em que ela é um mini banco de dados e quando, por exemplo, eu quero inserir mais uma linha com um registro, eu vou simplesmente dar um tab aqui no final da tabela e vou criar, por exemplo, cartazes como mais uma despesa. Essa despesa de cartaz é uma despesa de marketing. E eu vou procurar então o grupo de despesa de marketing ou publicidade e eu descubro que não tenho este grupo e que então eu preciso criá-lo, ok? Aqui também eu tenho uma despesa que é imposto sobre venda, que eu também não tinha correspondência para colocar impostos. Vejam que aqui está buscando a lista suspensa de validação a partir desta lista, né? Eu vou tirar o título dali, deixar realmente só os grupos que nós estamos utilizando. O que ocorre? Se eu colocar aqui, vejam que quando nós criamos essa lista suspensa, né, a validação através de uma lista, nós dissemos que buscaria nessa área. Então, vamos lá revisar onde é que está essa nossa lista. Se viermos novamente em dados, validação de dados, ele mostra aqui que estamos buscando na coluna H, desde a 2 até a 20. Então, significa que eu posso, por exemplo, vir aqui e dizer que eu tenho mais um tipo de despesa que é impostos e outra que é marketing, ou poderia ser publicidade, né? Quando eu venho aqui, agora eu vou selecionar os tipos de despesas que eu quero, eu encontro impostos, desculpa, mas não encontro marketing. Por que isso? Porque na minha validação, ele está indo apenas até a linha 20. Eu posso vir aqui, marcar todas as minhas células e alterar de onde eu quero buscar a minha validação. E aí vou passar a validar como lista nessa origem, incluindo mais uma linha. Isso dá certo? Dá. Mas o que acontece aqui? Acontece que cada vez que eu for criar mais um tipo de despesa, né, ou tipo de receita, eu vou ter que sempre refazer as minhas fórmulas aqui de validação. E isso acaba por ser um pouco chato, porque às vezes a gente vai querer ter, sei lá, vou precisar de 5, 10, 15, às vezes eu não vou lembrar que preciso fazer isso. Então, o Excel tem uma funcionalidade que é uma combinação de funções muito interessante. Vamos primeiro aprender a função contar e a deslocamento. Vou criar aqui uma folha de dados novas para nós. Vou colocar aqui, por exemplo, Paulo, João, Rita e Pedro e Paula e Andréa. Aqui eu vou dizer que eu quero contar quantas pessoas ou, né, quantos nomes eu tenho nessa lista. Para isso eu vou utilizar então uma função que se chama, vamos buscar todas as funções aqui, posso ir procurar, ela é uma função que se chama contar val. Em alguns, dependendo da função do Excel, ela pode se chamar conte valores, contar ponto valores, na minha aqui é contar val. E ele me pergunta, qual intervalo de dados? Bom, então meu primeiro intervalo, e único, porque eu só quero esse nesse momento, é do 2 até o 7. Ok? Ele me disse que eu tenho 6. Se eu pusesse aqui, por exemplo, o Guilherme e o Bernardo,
Notem que ele continua com 6. Por quê? Porque a minha área, ela vai só do 2 até o 7. Ou se eu der aqui um F2 em cima, eu vejo onde ele está indo. Eu posso usar essa função conte valor com uma funcionalidade a mais. Por exemplo, contar ponto val, é igual, contar ponto val, e dizer que eu quero contar tudo o que existir na coluna B. Nesse momento ele conta 8. Se eu vier aqui e colocar Marcela, notem que ele já atualizou para 9. Quando eu tinha o intervalo definido previamente, ele continua só no que ele tem. Ele não vai aumentar o número de contagem conforme eu vou colocando um a mais. Mas se eu disser contar valores apenas da coluna B, sem dizer que linha que eu quero, e sim toda a coluna B, ele vai sempre que eu incluir um a mais. Vamos lá, Denise. Olha, Lucas, Yasmin. E ele foi atualizando. Então, essa é a vantagem do nosso contar pela coluna inteira contra o o contar num intervalo específico. É claro que se, por exemplo, eu tivesse duas tabelas nessa mesma coluna, em que aqui eu tivesse turmas, e turma A, turma B, turma C, não faz muito sentido eu querer somar tudo. Então, eu tenho que ter muito discernimento sobre como aplicar as funções do Excel, ok? Mas aqui a gente já viu que se eu tiver um intervalo regular, a menos que eu insira, se eu vier aqui e disser assim, ó, clico em tudo, botão da direita, inserir, e aqui agora eu vou ver, eu já não vou mais do 2 ao 7, vou do 2 ao 8, porque ele entendeu que eu inseri uma linha a mais. Mas assim, quando eu vou dar manutenção num banco de dados, não vou estar sempre inserindo uma linha a mais, né? Então, vamos colocar aqui a Joana. E agora eu conto com 13. Vou ter uma outra função que ela parece muito boba, o começo que a gente está verificando, que ela se chama deslocamento. Em algumas versões ela se chama deslocar. Ok? Então, vamos lá. Esse deslocamento, o que ela faz? Igual deslocamento. E se eu abrir a função aqui, ela vai me perguntar: a referência, a partir de onde eu quero começar a mostrar esse deslocamento? A partir da célula 2. Quantas linhas? 0. Quantas colunas? A partir do B, se eu quero iniciar mais para frente ou mais para baixo ou mais para cima, porque poderia ser menos 1. A altura que vai ter a minha lista nova de deslocamentos. Eu posso dizer aqui, por exemplo, 5. E posso dizer 0. Desculpa, não é 0, é 1. É sempre na coluna em que eu estou. Desculpa aí. Notem que ele foi até a minha lista de referência, que começa no B2, e buscou 5 posições. Se eu dissesse que eu quero 8 posições, ele me traria 8. Se eu dissesse que eu quero só 2, 2. O que eu vou fazer? Esta opção, que pode variar, eu vou deixar ela aqui fora. E aí eu vou dizendo 5, 6, 9, 15. Notem que ele trouxe 0, porque eu só tenho 13 lá, né? 18 vai me trazer 0. 5. E assim ele funciona. Qual o grande segredo aqui, né? Como a gente pode ajudar para que a nossa validação de dados consiga buscar tantas quantas linhas eu tiver na minha tabela que eu quero utilizar como validação. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, por exemplo, e digo contar.val. E vou dizer para contar todos os valores da coluna B. Vejam que se agora eu incluir um nome qualquer, Magda, Laura, aqui ele está trocando, vou até pintar de uma cor para vocês poderem me acompanhar no que eu estou dizendo.
ele vem aumentando essa numeração, porque ele entende que eu estou inserindo novos registros. André, ele vai automaticamente dizer 16 lá em cima e fazer isto aqui. Notem que se eu tenho esta fórmula de deslocamento com esta aqui, né, sendo referenciada, eu posso trazer o conteúdo desta fórmula, dessa função, ao invés de referenciar o H1. A única coisa, veja, que eu fiz foi colocar o contar valores dentro da própria função deslocamento. Tá? E eu normalmente acho muito mais fácil quando a gente está começando e está aprendendo, é fazer isso. Eu quero concatenar, eu quero usar agregadas duas funções, eu escrevo uma primeiro em algum lugar. Então, deslocamento a partir do B2, 0 porque eu quero que ele comece mesmo na linha do B2, 0 porque eu quero que ele comece mesmo na coluna B. Quantos ele vai me trazer? Ah, eu quero 10 nesse momento. E a largura total, quantas colunas eu quero que ele me traga? Me traga só a primeira porque é onde tem os nomes. Olha, ele me trouxe 10 nomes de pessoas. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer separado o contar.val da coluna B. Ok, já tenho as duas fórmulas que eu quero, duas funções que eu quero utilizar em conjunto. Então, agora eu venho aqui e copio o conteúdo dessa função e troco. Eu não quero 10, eu quero quantos forem existentes naquela coluna. E quem vai me dizer quantos existem é a função contar valor. Agora sim, agora eu tenho, cada vez que eu alterar alguma coisa aqui, ele vai me alterar também isso. Notem que para quem está pensando, mas por que a Andrea resolveu nesse projeto Excel, além dos números, me mostrar esse deslocamento? Ela está criando a mesma lista suspensa, a mesma lista que está lá. Porque agora, se eu tenho, por exemplo, uma lista que eu vou ter incrementos, eu vou ter novos registros com uma determinada frequência, eu posso vir aqui na validação, dados, vou marcar todos eles, tá? Porque eu quero que fiquem todos. Dados, validação. Sim, vou criar uma validação a partir de uma lista. E a lista, ao invés de eu dizer que ela simplesmente vai pegar disso aqui tudo, eu vou dizer o que nós acabamos de criar. Deslocamento. Às vezes a gente escreve errado. A partir desta aqui, que é o meu H2, eu quero mesmo que seja da linha 2, lembra? Eu quero que seja da coluna H, sim. Quanto eu quero que ele traga de registros? Quantos ele encontrar na minha coluna H. E quando ele encontrar, quantas colunas de largura eu quero que traga? Uma só, porque todas as minhas palavras estão numa só. Vamos ver se eu não errei nada na sintaxe. Agora a gente está muito bem. Olha, vejam que ele está indo até o marketing agora. Então, eu posso escolher mesmo aqui os impostos. Quando eu venho em cartazes, eu vou dizer, então, que ele é realmente marketing e que é uma despesa. Isso não mudou, porque só tenho duas. Vou dar um tab. Vamos criar um outro tipo de despesa aqui. Por exemplo, eu quero criar um tipo de receita que vai ser uma receita não operacional. Tá? E aí eu vou dizer aqui, venda de papelão. Quando eu venho aqui agora, notem que eu não mexi mais na validação, mas eu incluí esta opção de receita não operacional. Quando eu vier na validação, ele vai me mostrar já a receita não operacional. E assim, se eu tivesse criado outras aqui, ele, sem mexer em mais nada, ele já me mostra as próximas, porque dentro dele tem o contar.val, ou seja, ele vai me mostrar na lista suspensa, que está dentro da função deslocamento, né? Ele vai, em algumas versões pode encontrar deslocar essa função.
tá? Deslocamento é na minha versão 365. Se eu vier aqui e excluir esses 3 lançamentos, ele vai me mostrar apenas até receita não operacional. Então, esse foi como utilizar as 2 funções, contar valor e deslocamento, para resolver uma lista suspensa que eu preciso agregar novas informações com uma certa periodicidade. Espero que vocês tenham gostado. Isso é muito importante para trabalharmos o fluxo de caixa, porque quanto mais organizadas estiverem as nossas entradas, melhor serão os relatórios de saída. Ok? Se você gostou, por favor, curte o nosso vídeo, dá um like, se cadastre se inscreva no nosso canal, fique sabendo sempre das novidades. E eu também faço aulas de Excel à medida, conforme a necessidade de cada um, nós podemos organizar como vamos fazer essas aulas, qual o tempo que você tem. São aulas presenciais via web, ou seja, nada de receber um videozinho falando sobre o conteúdo. São realmente aulas em que nós estamos online, né, através de uma videoconferência. Eu normalmente uso o Zoom, não, mas pode ser o Skype, em que a gente vai estar realmente trabalhando junto e desenvolvendo um conteúdo bem bacana para todo mundo, ok? Obrigada, então, até a próxima.